pergunta para quem está do lado de você: você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, ó, dá um mal súbito. E aí, você vai para onde? Para onde você vai? E aí é interessante. Por que eu estou te falando isso? Por que é interessante? Porque eu, como pastor, já estou aí há 17 anos no ministério pastoral, e uma das coisas que a gente observa na igreja é que a gente ainda encontra um povo que não tem convicção da sua salvação. Normalmente, quando a gente pergunta para as pessoas: você tem certeza da sua salvação? Elas vão dizer assim: pastor, Deus é que sabe, né? Estamos aí buscando, estamos aí lutando, estamos se esforçando, estamos a cada dia, né, trabalhando, mas no final, Deus é que sabe. Então, muitas pessoas acabam vivendo uma vida cristã dentro de uma igreja, dia após dia, mas carregando essa dúvida: se de fato elas morrerem, elas serão o quê? Salvas. E pastor, mas isso não é normal? Não, não é normal. Uma das coisas que você precisa entender, que quando se trata de salvação, queridos, isso não é algo normal não, sentir dúvida. Não para o crente, não para aquele que crê em Cristo Jesus. Mas tem muitas pessoas que acham que isso é muito normal, e alguns vão até dizer que isso faz bem. Porque se a pessoa tiver certeza da salvação dela, aí que ela vai se escambar, né, pastor? Aí ela vai fazer o que ela quiser. E eu digo para você, muito pelo contrário. Porque quando você entende o que Jesus fez, a obra de Cristo, o que foi a salvação, o preço que foi pago, você acha que eu vou sair por aí me escambando, irmãos? É óbvio que não. Até porque eu estaria, de alguma forma, sendo ingrato com aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Então, quando você tem o real entendimento de que você é salvo, isso vai fazer com que você viva uma vida ainda muito melhor e ainda mais satisfatória, e você vai experimentar tudo aquilo que em Cristo Jesus nos foi garantido através da obra dele. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Então é muito importante que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão, para você entender um pouco do processo que envolveu a salvação. Porque muitas pessoas às vezes não têm noção de como foi esse processo da salvação. Como foi que essa salvação aconteceu? O que envolveu isso? E aí você vai entender também por que as pessoas às vezes têm dúvida da sua salvação. É por conta de um detalhezinho que nós vamos entender agora. Para a gente começar, então, vamos ler o texto ali, aí eu venho comentando com vocês. Então começa assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, igreja? A vida eterna. Segue. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio, através dele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu vou falar a verdade para você, está claríssimo. Né? Mais claro que isso, só se a gente desenhar. Mas o texto aqui já está claro para nós, queridos. Está muito claro. Mas eu vou vir explicando para vocês. Amém? Eu quero começar então nesse versículo 18, que diz assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, dois detalhes aqui que eu quero que você perceba. Primeiro, a palavra não é condenado, e a outra que diz já está condenado. Queridos, essas duas palavras, ela nos mostra, ela nos define a condição de cada ser humano, quando ele, ou a condição do ser humano, quando ele crê ou quando ele não crê. Então o texto está mostrando para nós que quando nós não cremos, nós já nos encontramos em um estado de condenação. É simples assim que está dizendo. Quem não crê já se encontra debaixo de um estado de condenação. Aí ele diz, aquele que crê não é condenado, ou seja, saiu deste estado de condenação. Então, para a gente poder entender isso aqui,
Isso aqui é uma doutrina bíblica que a gente precisa cada dia mais esclarecer. Com vocês aqui, eu já tenho trabalhado muito essa doutrina com vocês, que é a doutrina que a gente chama a doutrina do pecado, né? Harmatologia, a doutrina do pecado. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas acham, presta bem atenção nisso, que quando o ser humano ele vem para a Terra, quando ele nasce e ele vem à Terra, ele é um ser neutro. Ele é neutro. Como assim? Ele não tem pecado nenhum. Aí, conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, vai tomando as escolhas dele, vai tomando as suas decisões. Isso vai definir, quando ele morrer, se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Então as pessoas entendem assim, que todos os atos vão ser colocados na balança, e para onde pender mais a balança, se foi coisas boas que pendeu mais, graças a Deus. Agora, se for coisas ruins, pelo amor de Deus. Então as pessoas acham isso, que todo ser humano ele nasce neutro. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz que o ser humano nasce neutro. A Bíblia não declara que o ser humano nasce neutro. Como você está percebendo aqui, o evangelista João já está dizendo que todo ser humano, ele está o quê, irmãos? Condenado. Ele já nasce debaixo do quê, irmãos? De condenação. Então hoje a Bebelzinha vai fazer 1 ano, sim ou não? Vai ou não vai? Vai. Mas ela está debaixo do quê? Eu como pai, é triste o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas a Bebelzinha já nasce como? Já nasce condenada. Já nasce debaixo de condenação. Mas o que ela fez para que ela pudesse nascer assim? Ei, não é questão do que ela fez. Não é questão do que se fez. Por isso que eu falo, quando a gente fala de salvação, as pessoas acham, né, que é muito aquilo que você está fazendo que você deixou de fazer. Não! Não está relacionado com isso. A Bíblia não ensina isso. Mas, pastor, por que o ser humano nasce debaixo de condenação? Vamos lá rapidinho para Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos entender isso? Diz o seguinte: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, queridos, quem é o responsável para que o pecado entrasse no mundo e colocasse a humanidade debaixo de condenação? Quem foi? O nosso pai Adão. Então é isso que você tem que entender. Todo ser humano nasce debaixo de condenação por causa do pecado de Adão. Por conta daquilo que Adão fez, daquilo que Adão realizou. Como ele era o representante da raça humana, aí entra o princípio da representatividade, como era ele que nos representava diante de Deus, o que a Bíblia nos mostra? Que ao nos representar, ele nos representou muito mal. E isso trouxe o que para nós? Consequências. Entende? Consequências. Então o que a Bíblia fala? Que hoje nós estamos debaixo da condenação por causa de quem? Do pecado de Adão. Então volta lá para João 3, 18. Então o que nós devemos entender? Primeiramente, o que você tem que entender é isso aqui. Todo ser humano nasce debaixo de condenação. Essa ideia de neutralidade, dependendo do que você faz ou realiza, isso é doutrina espírita, irmãos. É karma. Entende? Que depende daquilo que você faz. Se você faz coisas boas, ok. Se você não faz, você está perdido. Não. Todo ser humano nasce, já se encontra debaixo do quê? De condenação. Amém? Agora, o que é maravilhoso é que ele diz o seguinte, ó. Quem nele crê não é condenado. Isso aqui é maravilhoso. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. A forma como foi colocado ali o tempo verbal do já está e não é, isso foi proposital. Por quê? Porque o que ele quer mostrar para nós com o já está é o seguinte: hoje você pode estar condenado, mas essa condição ou esse status, ele pode ser alterado. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque já pensou uma vez condenado, sempre condenado? Então não é isso. Então a Bíblia está nos mostrando o seguinte, que esse estado
de condenação, ele pode ser alterado. Ele pode ser mudado. E como é que ele vai ser mudado? Aí que está a grande questão. Como é que eu faço para sair do estado de condenação, onde eu estava, onde nós nos encontrávamos, para uma não condenação? O que a gente tem que fazer? Tem que fazer o quê? O que ele está dizendo lá? Quem crê não é condenado. Queridos, então, a única maneira de eu sair desse estado de condenação, só tem uma maneira. É como? Crer no Senhor Jesus. É só isso. Crer em quem? Crer naquilo que ele fez. Crer na obra dele. Crer em Cristo. Foi isso que Paulo respondeu para o carcereiro, quem lembra? Quando houve o terremoto. Aí o carcereiro queria se matar, ele ia se suicidar. Paulo falou, não faz isso. Aí ele virou e disse o que para Paulo? Tá, mas como é que eu faço para me salvar? Paulo falou o que para ele? Ih, rapaz, o negócio é complicado, hein? Você pecou muito? Ixi, tem que fazer umas penitências. Não é porque não é assim fácil. Você acha que é assim, simplesmente creu e está salvo? Foi isso que Paulo falou para ele? O que Paulo disse? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo falou assim, creia em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós precisamos entender que a única maneira de se alterar esse estado de condenação para uma não condenação, só tem uma maneira. O que, queridos? A fé. O crer. Só que qual que é a grande questão? Por que as pessoas têm dúvida da sua salvação? Não é isso não. Não é porque não crê. Elas até creem em Jesus. Só que elas acham que a salvação, na verdade, dependem delas. Daquilo que elas estão fazendo. Daquilo que elas fazem. E se você pensa assim, você está muito equivocado. Porque a salvação aqui não depende de ninguém, irmãos. Ninguém aqui é capaz de auto se salvar. Até porque é contra a palavra salvação. Porque se eu tenho condição de escapar, então eu não preciso de salvação. Salvação é quando eu estou num estado total, onde eu não tenho recursos, eu não sei o que fazer, eu estou morrendo. Imagina uma pessoa se afogando que não sabe nadar. Ela precisa ser o quê? Salva. Você entendeu? Uma pessoa que está num edifício, num incêndio, e ela não tem como escapar. Se não vier alguém para salvar ela, ela vai morrer. Agora, se você conseguiu, você se safou. Então você não precisou de alguém para te salvar. Então quando a gente fala de salvação, por que pessoas têm dúvidas? Por quê, irmãos? Porque elas pensam que a salvação depende delas, daquilo que elas têm feito, daquilo que elas têm realizado. E se alguns aqui entre nós ainda disse assim, não, eu tenho certeza da sua salvação. Tem gente que ainda pensa assim, se comparar eu com algum serial killer, eu estou bem. Entendeu? Não, pastor, se comparar eu com tanta gente aí fora, no final Deus vai avaliar, vai dizer até que ele é gente boa. Não, mas não é assim, irmãos. A avaliação, ela nunca pode acontecer, não vai acontecer como parâmetro, tendo outro como parâmetro. É segundo a lei de Deus. E quando você pega a lei de Deus, quer que cumpra ela toda? Não é com a lei dos homens, não é comparando um com o outro. A comparação é com a lei de Deus. Tá, quem de nós consegue cumprir a lei de Deus aqui? Porque ele falou que só de você pensar você pode estar pecando. Só de você intencionar, e dependendo da sua intenção, você pode estar pecando. Eu posso estar aqui, Alessandro, você era uma benção, né? E eu por dentro, Iazinha, acabou de falar, né? E aí, não estou pecando? Porque Deus não está avaliando a minha ação somente, mas Ele avalia a motivação dessa ação. O interior. Então quem passa nesse crivo? Quem passa, irmãos? Quem consegue ser aprovado nesse crivo? Por isso que se você não entender que você não consegue corresponder com a lei de Deus, é onde você chega e fala, Deus, se o Senhor não me salvar, eu estou perdido. Se o Senhor não fizer alguma coisa, como se diz, eu estou lascado. Porque se depender de mim, eu nunca vou conseguir. Aí é que entra Jesus, quem entendeu? Aí que entra Ele.
Como? Nos substituindo. Ou seja, assumindo o nosso lugar. É aí que entra Jesus. Esse foi o plano que ele arquitetou. Porque ele sabia, se eu continuar aqui, eu vou mandar todo mundo para o inferno. Mas eu não quero isso. Aí é onde entra o plano da salvação, onde entra Cristo, onde isso foi motivado pelo amor, que eu vou explicar. Mas é a partir daí que a gente consegue o quê? Respirar. Com alívio. A única maneira de você sair desse estado de condenação para um estado de não condenação é como, irmãos? É crendo em Jesus e na obra dele. Deixa eu perguntar aqui. Quem já creu em Cristo e na obra dele? Então você é salvo, meu irmão. Você está salvo. Você é salvo. Você foi salvo. Amém? Acabou. Simples assim, pastor? Simples assim. Agora, o que é maravilhoso é quando ele diz, ó, quem nele crê, não é. Você percebeu a diferença entre já está e não é? Esse é, você percebeu a diferença desse é para o já está? Pastor, tem diferença? Óbvio que tem. Porque o já está, fala de algo que eu já estou carregando, ó, que eu carrego, que vem comigo, que eu já me encontro. Agora, o é já é diferente. Porque esse é se encontra no presente. Está no presente. Então ele diz que a partir do momento que você creu em Cristo, naquele momento que você creu, que você fez sua confissão de fé, que você declarou Ele como seu Senhor e seu Salvador, naquele momento você não é mais condenado ou condenada. É algo presente, ó, e permanente. Presente e permanente. Amanhã, quando você acordar, você vai ter que fazer outra confissão de novo de fé a cada dia? Não, não precisa. Bastou uma e aquilo automaticamente na sua vida se estabeleceu. Simples assim. Então o que ele está dizendo? Ó, de novo, quem não crê, já está. Já vem. Mas e quem crê? É. Por isso que você não será salvo ou salva. Você já o quê? Já é salvo. Você já é salva. Você não vai se tornar, você já é. Nós já somos salvos. Quem pode declarar, eu sou salvo? Mas por que você é salvo? Salva. Por quê? Porque, por causa do que você fez ou deixou de fazer? Por causa do quê? Porque você creu em Cristo Jesus. Entendeu? Porque você creu em Cristo Jesus. Quem creu em Cristo Jesus aqui? Amém? Eu digo para você o seguinte, que isso aqui é maravilhoso. João 3, do 16 ao 18, pelo amor de Deus. Isso aqui é um texto maravilhoso. Então, para a gente fechar aqui, para a gente poder entender, todo ser humano, quando vem ao mundo, vem como, irmãos? Tá, e aí quando a gente crê, salvo. Por isso, deixa eu falar uma coisa aqui para os pais, presta atenção. O seu filho precisa crer em Cristo e na obra dele. Às vezes, quando eu atendo alguns pais aqui, algumas mães, elas falam assim, mas meu filho é tão bonzinho, pastor. Não me dá trabalho. Sabe, uma pessoa boa. Sim, mas creu em Jesus? Porque se não crer, vai para onde, irmão? Vocês estão entendendo? Pode ser uma pessoa boa. Porque, só um detalhe. A gente tem que tirar essa ideia de que a salvação depende daquilo que eu faço. Então pensa comigo assim, uma pessoa que nasceu, cresceu, foi um bom garoto, uma boa garota. Aí quando chegou na fase adulta, foi trabalhar. Nunca deu trabalho para os pais.
sabe, nunca se envolveu com nada. Aí se casou, se tornou uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, trabalhou. Ele sabe que cidadão de bem, né? Deus, pátria e família, sabe assim? Tá, mas no fim de tudo, quando morrer, vai para o inferno, irmão. Vocês estão entendendo que não é o que a pessoa faz, não é. É se ela o quê? Creu. Por isso que nós estamos falando aqui até da religiosidade, porque às vezes a pessoa tem uma vida religiosa. Ah, porque eu vou para a igreja, ah, porque eu estou no culto, ah, porque eu tomo a ceia, ah, porque me batizei, ah, porque tudo isso, ok. Você pode ser uma pessoa que às vezes até cresceu dentro de uma cultura cristã. E isso é até perigoso. Porque a gente acha que o fato de nós estarmos nesse ambiente, estamos garantidos. Não, não é isso, irmãos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É como eu sempre falo para vocês. O fato de eu estar dentro de uma garagem me faz ser um carro? Parei numa garagem, agora eu me tornei um carro. Não. Então o fato, às vezes, de uma pessoa estar numa igreja, faz dela um crente salvo? Também não. Porque se ela não entendeu, se ela não creu em Cristo e na obra dele, nada feito. E pode estar aqui, ó, religioso. Vivendo aqui, assim. Mas de maneira o quê? Religiosa. Eu vou dizer para vocês, para mim, aceitar isso aqui é muito difícil. Por quê? A gente pensa o seguinte, que evangelho, salvação, é para esses moradores em situação de rua aí. É para o pinguço. Agora a gente pensa assim, né? Mas por que eu digo que para mim aceitar? Porque eu nasci dentro do ambiente evangélico. Como se diz, né? De berço. Filho de pastor. Cresci dentro da igreja. Tudo bonitinho, todo mundo fala, cuidado, você é filho de pastor, cuidado que você faz, hein? Você dá um exemplo. Amém, tá bom. Vamos dizer assim, eu não conheci o mundo lá fora. Mas aí alguém chega para mim e fala assim, mas você é pecador, condenado. Eu? Não. Pode falar isso para Geraldo, mas para mim... Né, Geraldo? Para Geraldo, mas eu, filho de pastor, neto de crente, bisneto de crente, tio, eu... Né, o exemplo... Mas o que a Bíblia diz? É condenado. Porque não depende do que eu faço. Se não crer, vai para o inferno. Sendo pastor, filho de pastor, mulher de pastor, tudo de pastor, vai assim. Né, irmã? Não adianta. Então, isso tem que ficar claro para a gente entender o seguinte. Nós temos que o quê? A necessidade do quê? De crer em Cristo e na obra dele. Se não crer, como eu falei, pode ser um cidadão, mas se não creu. Quem entendeu aqui? Aí, ele diz o seguinte, verso 16. Aliás, 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o quê? Mas para o quê? Mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por meio dele. Ana Ruth, procura uma versão que diz assim, que Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, tá bom? Aí você procura aí. Mas aqui é interessante porque aqui revela qual é o propósito de Deus em Cristo. E aí a gente tem que falar sobre isso, porque por mais que pareça óbvio isso aqui, que Jesus veio ao mundo para quê, irmãos? Para salvar, mas eu vejo muito crente pregando o contrário. Ao invés de pregar a salvação, pregam a condenação. Tem muitos lugares que às vezes eu paro para ouvir, que a pessoa, cuidado, crente, você vai para o inferno, olha que Deus está com o prumo dele. Olha a mão de Deus. Só prega o quê? Julgamento, e juízo e condenação. Como se nesse momento da história da humanidade, Deus estivesse
com esse intuito de condenar os homens. Não. Esse não é o tempo da condenação, esse é o tempo da salvação. Esse tempo agora é o tempo onde nós precisamos pregar a Cristo, falar de Cristo, porque esse é o tempo da salvação. Tem que ser claro isso aqui, porque, como eu falei, tem muito irmão que tem esse negócio do juízo, da condenação, do peso. Olha, Deus vai vir com o prumo, olha, Deus vai condenar, olha, Deus vai pesar a mão. Quem já ouviu essas coisas assim? Cuidado, hein, crente, cuidado, hein? Que volta 7 piores, hein? Aí você já fica como? Misericórdia. E aí, de novo, estão colocando o peso da salvação onde? No que eu faço, no que deixei de fazer. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Quando a gente tira ou transfere a causa da salvação como se fosse minha, eu estou tirando a glória de quem? Você entendeu? Quando eu digo que, olha, você tem que obedecer, o que eu estou fazendo? Estou tirando a glória de quem? De Jesus, irmãos, daquilo que Deus fez por meio do Filho. Então, quando chegar lá no dia, como é que vai ser? Eu estou aqui porque você sabe, né, pai? Mereci, né? Eu obedeci, fui fiel, né, pai? Aí a glória vai ser de quem? A honra de quem? Vai ser sua. Então, nós temos que entender que é o seguinte. É simplesmente quem, irmãos? Cristo, o Pai e a obra dele. Amém? Obrigado, hein, Ana Ruth? Agora, por que eu estou te falando isso aqui? Presta bem atenção. Por que eu quis essa versão? Porque é dessa palavra que ele utiliza ali, ó, julgar-se. E aqui é maravilhoso. Porque ele está mostrando a intenção de Deus. Quantos querem entender aqui a intenção de Deus? A intenção dele. Isso aqui é maravilhoso, porque muitos aí não têm pregado a intenção de Deus. Não têm falado qual é a intenção de Deus. E a Bíblia revela qual é a intenção dele, até porque Deus é luz. Deus não tem problema nenhum em se revelar, se mostrar quem ele é. Porque ele é puro. Então ele se revela. Amém? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o quê? Para julgar o mundo. Às vezes, na época da pandemia mesmo, eu ouvi muita gente falando assim, Deus está julgando o mundo. Porque os pecados dos homens estão demais, por isso que veio a Covid. Isso é o julgamento de Deus sobre o mundo. Mentira! Porque nesse momento a Bíblia está afirmando, ele não enviou o Filho para quê? A intenção de Deus agora não é julgar o mundo. Porque se ele julgasse, nós estaríamos perdidos. Eu estou falando de nós, não é quem está lá fora não. Todos, eu e você que estamos aqui, quem está lá fora. A gente não tem ideia, irmão, do que seria um julgamento de Deus. Então nós precisamos entender, neste momento, qual é a intenção dele? É julgar ou salvar? Salvar. A todo momento Deus está buscando o quê? Quem está entendendo? Aleluia, igreja. A toda hora Deus está o quê, irmãos? Buscando o quê? Mandar a gente para o inferno? Não. É libertar as pessoas da sua condenação, tornar elas livres. Nos tornar livres. Amém? E nós somos a prova disso, sim ou não? Que é o que Deus está fazendo. Amém? É o que Ele está realizando. Só que aí que tem um detalhe. Por que que eu e você podemos ser salvos? Como é que é o processo? Por quê? Qual que é a base? A base. Olha o que ele diz. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o quê? Para que julgasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por meio de quem? Então nós somos salvos por meio de quem? É aqui que está um detalhe. Porque aqui, neste momento, você entende como foi esse processo. Por quê? Presta atenção. Ele está dizendo que para que Deus não julgasse a gente, ele teve que fazer o quê? Enviar quem? O Filho.
E isso aqui você tem que entender por quê? Porque quando a gente fala de salvação, você tem que entender que Deus, ele não fez e ele não pode fazer vista grossa diante do pecado. Querido, se alguém comete uma infração, seja ela qual for, cometeu infração, tem que o quê? Tem que pagar, ué. Não é o justo? É importante entender que Deus, ele não é como os homens ao julgar. Porque os homens aceitam suborno, tem tratativas, tem conversa, tem a salinha, né? A salinha lá atrás do tribunal, vamos organizar aqui, como é que vai ser, advogado? O que você vai colocar para o seu cliente? Não, esse aqui não aceita suborno, esse aqui, ele não julga só as ações, ele julga também as intenções, é diferente. Até porque como é que você vai subornar aquele que criou a riqueza? Ele criou, ele é o dono do ouro e da prata, você vai subornar ele com o quê? Não tem. Então é importante você entender que é o seguinte, para que Deus não julgasse o mundo, ele teve que fazer o quê? Ele teve que dar um jeito. Porque se simplesmente ele vir aqui, ó, tá todo mundo perdoado, você vai dizer, esse Deus ele não é justo não, hein? Ele é bom, mas ele não é justo não. Porque se ele fosse justo mesmo, ele não ia fechar os olhos para o pecado. E aí é que entra, irmãos, como se diz, né? A grande sacada de Deus. Porque como é que ele se mantém justo e bom ao mesmo tempo? Vocês entenderam? Porque ele tem que quê? Vamos lá de novo, pra vocês entenderem. Ele tem que dar uma resposta ao pecado, porque a justiça está exigindo uma resposta, mas ao mesmo tempo ele tem que ser o quê? Bom. E como é que você concilia as duas coisas? Porque se ele for justo, vamos dizer, ele é justo, mas ele não é bom não. Mas se ele for bom, como é que Deus resolve isso? A Bíblia fala, foi através do quê? Do Filho. E como que isso aconteceu? Onde é que a gente pode entender a justiça? Tem um salmo que fala isso, né? Que a justiça e o amor se beijam. Que a justiça e a bondade se beijam. E onde foi que a justiça e o amor se beijaram? Na cruz do Calvário. Lá você vê a maior manifestação da justiça de Deus, mas você também vê a manifestação do quê? Da bondade de Deus. Foi assim que ele resolveu as duas coisas. Por quê? Deixa eu te explicar. Primeiro, na cruz, ele resolve a questão da justiça. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quem é que deveria estar naquela cruz? Quem é que deveria? Nós estaríamos lá, aqui ó, na cruz. Era a gente para estar ali. Só que ele o quê? Nos substituiu. Então o que o Dalton merecia, o filho falou, pode deixar, que eu vou pagar a conta no lugar dele. Que eu vou assumir a condenação dele. Que eu vou assumir a culpa dele. Eu vou assumir a pena dele. Eu vou morrer no lugar dele. Então, nesse momento, a exigência que o pecado fazia foi satisfeita. A justiça foi satisfeita. Porque ele assumiu a consequência do pecado, morte. Então, irmãos, nesse momento ele está sendo justo. Ele está aplicando a justiça sobre o filho dele, que eu e você merecíamos, mas que ele, Jesus, recebeu no nosso lugar. Agora, segundo, aqui também está a maior manifestação de amor. Porque nós é que merecíamos estar ali, mas ele substituiu-nos, porque ele nos ama, dizendo para nós, queridos, que assumiria o nosso lugar. Amém, amados? Então, ao mesmo tempo que você encontra a justiça, você encontra o amor. Porque quem merecia estar lá? Éramos nós. E por que nós não estamos lá? Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Ele está falando para nós que isso aqui, o que motivou o nosso Deus a nos salvar? O amor, irmãos. Porque ele o quê? Nos amou. Se hoje nós estamos aqui é porque o quê? É o amor dele. Então o que nos motivou, tudo isso aqui que você leu comigo aqui, agora, é o quê, irmãos? O amor. Fruto do quê? Do amor. Só que é aí que você tem que entender. Como é o amor de Deus? Como é o amor de Deus? Aí você tem que entender esse amor. Uma coisa eu vou te falar. Primeiro, não é como o amor dos homens. Porque o homem, o tipo do amor do homem, é um amor que tem que ser recíproco. São duas vias. Uma que vai... É assim, o amor do homem é assim. E quando você está me servindo... No dia que você não me serve mais... Né? Enquanto uma Meire está me agradando, me bajulando, fazendo tudo que eu quero... Essa irmã é uma benção, essa Meire, eu vou te falar, viu? Que irmã abençoada é a Meire. Como eu amo a Meire. Mas deixa a Meire pisar no meu calo para ver. Deixa a Meire um dia falhar comigo. Eu falo, tá vendo? Não presta. Tá vendo? Igreja é assim, cheio de mau caratismo. Esse povo que se diz que é crente não é crente nada, pronto, já acabou. Já morreu para mim, Meire. Esse é o amor o quê? Humano. Recíproco. É assim, você tem que, né, fazer por onde, senão, né? Ou seja, o amor humano, ele é condicional. O amor humano, ele é o quê? E o amor de Deus? Ou seja, Deus colocou alguma condição para que ele pudesse te amar? Na verdade, irmãos, em nós, carregamos tudo que se dizia o contrário para ele não nos amar. Quem entendeu? Na verdade, nós carregamos tudo o contrário para ele o quê? Mas mesmo assim, ele nos ama. Porque o amor dele é incondicional. Deus não impõe condições para nos amar. Ele não diz, olha, que nem papai e mamãe, né? Se você for uma boa menina e passar de ano, no final do ano você vai ter lá uma bicicleta, um videogame. Aquela coisa condicional, quem entendeu? Sempre impondo o quê? E a gente cresce assim. Assim, o quê? Para alguém me amar, eu tenho que cumprir a condição. Aí fulano me ama. A gente cresce assim. E aí qual é o problema? Que a gente também remete isso para quem? Porque se eu for um bom cristão, fiel à palavra, Deus vai me amar. Aí a gente acha que Deus é do mesmo jeito. Quem entendeu? Que se eu for ali, obediente, Deus me ama. Mas o dia que eu pisar na bola, Deus vai me amar menos. É assim? É desse jeito? Não. Você fazendo certo ou errado, o amor dele é o mesmo. O amor dele não muda. Ele falou, eu, Deus, não mudo. Glória a Deus que ele não muda. Porque daí eu tenho a certeza de que o amor dele por mim também não muda. Respira fundo agora, respira. Olha que paz você sente. Olha como isso preenche a alma. Porque a gente tem a necessidade de ser amados. Nós temos a necessidade de ser amados. Nós carregamos carências, por isso que a gente fica, né, às vezes negociando. Às vezes até negociando com a nossa consciência para se sentir aceitável, para que a gente se encaixe. Porque a gente sabe que se talvez a gente se revelar como nós somos, será que as pessoas vão nos amar como a gente é de fato? Então a gente fica tudo dentro, né, daquela fantasia, daquela máscara.
Mas sabe o que é interessante? Quando você vê os pecadores, eles se sentiam atraídos por quem? Na história de Jesus. Pela pessoa de Jesus. Você percebeu? Quer ver um texto aqui rapidinho? Lucas 15, já estou terminando, tá? Verso 1 mesmo, tá? Versículo 1. Aproximavam-se de Jesus, todos o quê? Os publicanos e os pecadores, para o ouvir. Você vê que eles se sentiam confortáveis perto de Jesus. Atraídos por Jesus. Porque diante de Jesus, eles não precisavam usar o quê? Máscaras. Eles poderiam ser quem eles eram naquele momento. E aí Jesus, então, simplesmente fazia o quê? Condenava eles? Não, porque ele veio para quê? Para salvar, para salvar, para salvar. Ele te ama. João está dizendo que o plano da salvação começou aonde? No amor. É fruto do que o plano da salvação? Do amor. Amém? Então eu vou te dizer hoje com certeza. Se você fizer o que é bom, Deus não vai te amar mais. Se você fizer o que é ruim, Deus não vai te amar menos. Ele sempre vai o quê? Ele vai sempre te amar. Quem entendeu aqui? Agora alguns vão dizer, pastor, mas se eu pregar isso, então aí as pessoas vão fazer o que quiser. Irmãos, a palavra diz que o amor constrange. Porque depois que você entendeu isso aqui que eu falei, pelo amor de Deus, você não vai querer corresponder ao seu amado, ao que ele fez por você. Hein? Eu me lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa, porque o que acontecia? Eles discutiam lá, o marido e a mulher, eles discutiam, aí o marido corria para a casa da mãe. Qualquer coisinha ele corria para a casa da mãe. E a mulher ficava para morrer. Para morrer, irmão. Entrava em depressão, numa coisa, aquele negócio, e aquele negócio todo. Aí um dia eu conversando com essa pessoa, eu falei para ela assim, ó, você tem que entender o seguinte, você está morrendo por ele, né? Falei para ela assim, só que você tem que lembrar que quem morreu por você foi Jesus. Não foi seu marido, não foi sua mãe, não foi seu filho. Para você estar morrendo por eles. Se tiver que morrer, morra por quem? Por aquele que morreu por você. Porque marido não é oxigênio. Então, marido não é oxigênio, né? Gostei, mano. A gente só não vive sem Deus. Sem Deus, é isso aí. Então, se tiver que morrer, morra por quem? Por aquele que morreu por você, que deu a vida dele por você. Ele de fato deu. E tudo isso foi motivado pelo amor. E assim você se liberta. Né? Se liberta emocionalmente, se liberta psicologicamente, você se liberta. Porque dependência nós vamos sempre ter, mas então que seja nele. Emocionalmente eu dependo dele. Espiritualmente dependo dele. Psicologicamente dependo dele. Ele é o meu sustento. Ele é o meu ar. Ele é a minha vida. Cristo. Lembra que Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu não vivo mais. Estou anulado. Mas quem vive através de mim? Mas Cristo, a vida de Cristo vive através de mim agora. A minha vida foi anulada. Agora eu tenho uma nova vida. Cristo. Como estou entendendo aqui, irmãos? Amém, minha igreja? Amém? Fala para quem está perto de você. Deus te ama. Fala, Jesus te ama. Fala, e Ele morreu por você, por amor. Fala para essa pessoa. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia.